Agora são 6h40, fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E na terceira reportagem da série Educação, Direito Básico, vamos mostrar as mudanças que a Base Nacional Comum Curricular promete fazer na alfabetização. As principais delas são reduzir o processo em um ano para que aos 7 todas as crianças sejam capazes de ler, escrever e compreender. A reportagem é de José Augusto Souza e Nívia Salgado. Olhos e ouvidos atentos para acompanhar a história e responder as perguntas da professora. Quando as crianças se reúnem, elas se reúnem para brincar. Na hora de ler sozinhos, aí fica complicado. Difícil para essas cabecinhas entender o que tanta letra junta significa. Quando tem as letras juntas, bem assim, o A com o V, e aí, na verdade, o A, e aí o Z, e aí outro V. É meio complicado isso, né? Eles estão no primeiro ano do ensino fundamental e vão ter mais o segundo e o terceiro ano para aprender a ler, escrever e fazer contas simples. É a alfabetização em 3 estágios, comum nas escolas da rede pública, mas o governo federal quer acelerar o processo. O censo de 2010 aponta que 91% da população brasileira acima dos 10 anos de idade é alfabetizada. A pergunta é: qual a qualidade desse ensino? Além de ler e escrever, essas pessoas estão preparadas para compreender? Segundo a Unicef, Manaus tem 53 mil crianças fora da escola. As que conseguem vaga enfrentam o fantasma do atraso escolar. Em todo o Brasil, 4 milhões de meninos e meninas de 6 a 10 anos estão fora da série indicada. Tem alunos com 14 anos, 13 anos, que não foram alfabetizados. Estudantes que deveriam estar saindo do ensino fundamental se juntam com crianças de 6 anos. Um problema que tende a ficar pior nas séries seguintes. E ele chega à escola, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe o nome. Ele não estudou, né? Primeiro, pelas dificuldades. Segundo, por ele estar fora da faixa etária, distorção idade-série. Quando ele chega na escola, a maioria das escolas ela exclui esse aluno. Ele passa a ser discriminado com os demais pela diferença de tamanho, o próprio pensar, o agir dele é diferente. Quem consegue vaga na idade certa ainda enfrenta a qualidade questionável do ensino. Quando a gente olha, por exemplo, para os resultados da alfabetização no Brasil, apenas 11% das crianças brasileiras estão no nível adequado. Hoje, o Ministério da Educação estabelece que a alfabetização deve acontecer até os 8 anos de idade. Mas isso vai mudar. A Base Nacional Comum Curricular pretende reduzir para 7 anos. O que a base curricular tenta é fazer com que isso que já acontece nas escolas particulares possa alcançar também o público das escolas públicas. Só o fato de termos um documento nacional que vai nivelar, vai dizer que a criança do Norte tem o mesmo direito de aprender da criança do Sul, do Sudeste, do Nordeste, isso já vai ser um grande avanço para o Brasil. As escolas passarão a ter um alvo para alcançar mais claramente. E mais, além de ler e escrever, o aluno terá de exercitar a compreensão. Compreender o que ela está lendo, compreender o mundo ao seu redor, compreender as coisas que acontecem no mundo, seja de forma positiva ou negativa. É preciso trabalhar os signos, mas trabalhar o significado que eles têm para você e para o mundo. Qual é a qualidade da alfabetização de hoje? Muito melhor do que a que a gente tinha há 3 anos atrás, eu garanto. Essa qualidade é colocada à prova no ensino médio. Nas aulas de redação do cursinho pré-vestibular, o professor sente o reflexo de uma educação básica problemática. Nós temos aí um termômetro, né? Há alunos que respondem uma determinada questão de uma maneira muito rápida, mas outros que demoram mais o nível de compreensão, porque pela falta dessa praticidade com a leitura e dessa intimidade com o texto. O que se espera é que o ensino público forme mais alunos como a Rafaele, que pode não ler direito ainda, mas já compreende o livro inteiro. O que você acha que é essa história? Conta pra mim aí, o que você acha que é? Era uma vez um menino. Ele sempre ia lá fora ver a estrela. Aqui é a estrela, é verdade. A estrela sempre brilhava para ele.
E muita gente deixou para o último dia a regularização junto à Justiça Eleitoral. Quem perdeu o prazo vai precisar esperar até setembro. Filas grandes na central de atendimento do TRE Amazonas. Isso porque muitos eleitores deixaram para se regularizar nas últimas horas com a Justiça Eleitoral. Vanderlei não votou nas últimas eleições. Ele temia ser penalizado pela Justiça. A última vez não quis vir, eu não acho muito legal votar essa eleição. Nada interessante, só vim porque eu estou precisando mesmo de outras coisas interessado. O TRE estima que mais de 1.000 pessoas procuraram o órgão nesta quarta-feira. E para dar conta da demanda, estendeu o horário de atendimento de 2 às 5 da tarde. Ainda assim, teve gente que saiu frustrada. Se a pessoa não fez ainda o recadastramento biométrico, ela não vai poder votar. Só em setembro, quando reabrir o cadastro, aí ela agenda e aí faz a biometria. Segundo o TRE, a biometria só foi necessária para os eleitores de Manaus e dos municípios da região metropolitana. Nas outras cidades do interior, a votação ainda vai ser pelo sistema de identificação antigo. E começa hoje aqui na capital o segundo Simpósio Nacional de Combate à Corrupção. Juristas e delegados que atuam na Operação Lava Jato vão debater sobre o atual cenário político e econômico do país e as novas medidas de enfrentamento à corrupção. E para dar mais detalhes, o simpósio a gente convidou aqui para o estúdio do Manhã Anual o delegado federal e um dos palestrantes, Márcio Alberto Gomes Silva. Márcio, seja muito bem-vindo ao programa Um Ótimo Dia. Obrigado, bom dia. Seja bem-vindo à nossa cidade também, né? Você está vindo do Nordeste para participar desse evento. Exatamente, é a terceira vez que eu venho aqui para Manaus e recepção sempre muito boa. A gente tem falado muito sobre essa temática de corrupção, porque é algo que existe em todas as esferas, né? Não só na questão política que a gente tem vivenciado e evidenciado com muita frequência ultimamente, mas é um mal que está em vários lugares e que às vezes a gente se sente distante disso, quando na verdade nossa vida está sendo afetada diretamente por esse mal, por esse crime. Exatamente, a corrupção na verdade ela sempre existiu. Agora a gente tem uma atuação mais incisiva dos meios de comunicação que está acompanhando mais de perto. A população não aceita mais a ocorrência de corrupção e de desvio de verba pública, então tem reclamado muito dos seus representantes e de todas as pessoas que eventualmente participam dos atos de corrupção, e a gente tem encontrado os órgãos de persecução penal muito mais atuantes e com meios mais eficazes de efetivamente combater e elucidar casos de corrupção. Há também uma percepção maior do que é público, né? Que o público é nosso, que o público é meu, que o público é seu e que quando esse dinheiro público, por exemplo, é desviado, ele está sendo desviado da nossa contribuição, do que está sendo arrecadado e do que poderia ser investido na própria sociedade, né? Eu costumo dizer que a corrupção, ela termina provocando um grande mal à sociedade, porque ela não reflete individualmente na pessoa que é vítima, como, por exemplo, num crime de roubo, de furto. É um crime, o desvio de verba pública, que termina ocasionando prejuízo para muita gente na sociedade. Quando falta a escola, quando falta o hospital, quando falta o saneamento básico, o asfaltamento de ruas, porque aquela verba que foi destinada para aquele determinado programa foi desviada. A gente fala de desvios bilionários, mas na verdade é incalculável o prejuízo que a corrupção pode ter no nosso dia a dia. O senhor é um dos palestrantes durante esse simpósio. O tema da sua palestra vai ser qual? A gente vai falar a respeito da publicação de casos criminais. Eu vou discutir essa problemática que existe entre o direito à informação que a sociedade tem, que a imprensa tem de acompanhar o caso e de passar o que está acontecendo para a sociedade, e o direito à intimidade do investigado e do processado. Porque, queira ou não queira, a gente ainda está ou em fase de investigação ou no curso de um processo. A gente ainda não tem uma sentença definitiva que diga que aquele sujeito é culpado, e aí a gente vai tentar abordar essa temática para tentar entender de que forma essa publicação dos casos criminais pode ser feita sem que exista um grande prejuízo para nenhuma das partes. A sociedade fica informada e bem informada para que efetivamente clame pelo seu direito de efetivamente combater a corrupção, e o investigado também não tenha contra si uma antecipação de culpa com a divulgação daquele caso criminal de uma forma que o coloque já como culpado antes da sentença. Diante de todas essas fases da Operação Lava Jato, muito se falou de vazamento seletivo, né? De que informações estariam sendo repassadas, publicadas de forma
que favorecia um lado A ou o lado B. Até que ponto existe mesmo essa questão, né, de apenas uma parte dessas informações serem publicadas e outra não? Como é que faz o crivo, como se peneira na hora de decidir o que vai se tornar público ou que ainda vai ser um objeto exclusivo da investigação? Exato. Esse vai ser o tema central da minha fala. A gente vai comentar que no campo investigativo, no campo do inquérito policial, o ideal é que a polícia trabalhe com sigilo até que aquela operação seja deflagrada, até que o sigilo torne-se prescindível, não seja mais necessário para aquele caso criminal. Então a gente atua com sigilo, até porque isso é imprescindível para o sucesso da investigação. Quando essa investigação ela é finalizada, a operação é deflagrada, aí a gente entende que a polícia tem que prestar um esclarecimento para a sociedade para explicar como o trabalho foi realizado e quais foram os resultados alcançados. A partir daí, efetivamente, quando o sujeito passa a ser processado, a regra é que o processo é público. Então, o que a gente tem acompanhado é, desde o primeiro grau até o Supremo, os próprios juízes e ministros levantando o sigilo e permitindo que qualquer cidadão acesse o site daquele determinado órgão judiciário e consiga ver ele próprio o que está gravado, o que foi objeto de colaboração. E eu acho que os recentes fatos e as recentes fases das grandes operações têm demonstrado cada vez mais que os órgãos estatais, Polícia, Ministério Público, Receita Federal, CGU, não tem cor, não tem partido, a gente tem uma missão. Então, efetivamente, o que a gente quer é elucidar esse tipo de caso e demonstrar que, efetivamente, o desvio aconteceu, quem foi o responsável e quais são as provas. A partir daí, o judiciário tem o papel de analisar o caso e verificar se, efetivamente, houve culpa ou não para condenar. Então, normalmente essas gravações, as escutas são divulgadas quando se deflagra a operação e ali já tem um mandado de prisão, busca e apreensão, condução coercitiva, já são em situações assim que nós, imprensa e a população, acaba tendo acesso a essas informações. Isso. A cada fase de uma operação policial, seja uma operação de desvio de verba pública ou outra qualquer, a polícia ela prossegue investigando sem que ninguém saiba, para que o sigilo seja resguardado e que as pessoas, principalmente os investigados, não fiquem sabendo que efetivamente está existindo um trabalho. No dia da deflagração da operação, então com polícia na rua, cedo da manhã, para poder cumprir os mandados de busca, prisão, condução, aí a polícia, ao final desse trabalho, normalmente chama uma entrevista coletiva para explicar do que tratou aquela operação. Olha, aconteceu um desvio de verba em tal licitação, os envolvidos são esses, a gente está investigando e conseguiu essas provas com o cumprimento de tantos mandados. Então, na deflagração, o sigilo ele não é mais tão necessário porque já aconteceu a ostensividade. O investigado com a polícia na sua casa já sabe que está sendo investigado. Quando ele chega na delegacia ou na superintendência para ser ouvido, o advogado dele vai ter acesso àquele inquérito, à prova que foi produzida e etc. Então, aí passa a preponderar o interesse da sociedade em saber o que é que está acontecendo ali. E o próprio judiciário, como eu falei, tem entendido que nesse tipo de crime que lesa toda uma sociedade, um estado, um município, até mesmo a sociedade brasileira como um todo, a população tem o direito de saber o que está acontecendo ali, de quanto é o desvio, quem está envolvido, como a coisa aconteceu, para que se informe a respeito e tome a sua providência, tome o seu lado e exija um Brasil mais limpo, livre de corrupção. Quando o crime envolve um agente público, uma pessoa, um político, por exemplo, é possível que se acelere a divulgação ou a deflagração dessa operação para evitar que, por exemplo, ele acabe sendo eleito, acabe assumindo algum cargo que o trâmite está seguindo para que isso se mova, por exemplo, vai se tornar um ministro, já há uma especulação em relação a isso, e aí que a própria polícia peça uma agilidade maior do judiciário para conseguir um mandato, alguma coisa nesse sentido, para evitar que essa pessoa tome posse de um cargo público ou de um cargo eletivo? Então, a polícia, ela trabalha com o amadurecimento da investigação. A gente não pode antecipar
uma investigação, por exemplo, que ainda não está madura. Então, se efetivamente aquela pessoa está sendo investigada e não ocupa naquele momento um cargo público que o faz ter foro por prerrogativa, se a gente não tiver uma investigação madura, com provas robustas já colhidas, efetivamente não tem como a gente fazer uma antecipação de qualquer jeito, porque isso poderia prejudicar a investigação. Então, efetivamente, a gente segue os passos devidos, comunica ao tribunal competente quando essa pessoa ganha o foro, para só então, com a investigação madura, com provas robustas, a operação ser deflagrada. Agora, se efetivamente já existe um amadurecimento, já existe uma quantidade de provas suficientes para poder deflagrar a operação sem prejuízo para demonstrar que essa ou aquela pessoa estão envolvidas e cometeram os crimes, aí a operação pode ser deflagrada sem muito prejuízo, sem muito problema. Quem é que decide se a investigação vai ser um segredo de justiça ou não vai ser, ou até mesmo o processo quando já foi feita a denúncia? Certo. A natureza da investigação, do inquérito policial, a lei processual diz que é sigilosa. A regra é o sigilo. Então, enquanto estamos na fase investigativa, o sigilo é a regra, inclusive determinada por lei. A gente não tem condições de fazer uma investigação em que tudo é publicado, inclusive com antecedência. Isso seria péssimo para a investigação, porque os envolvidos saberiam os próximos passos da polícia. Então, toda vez que um determinado caso criminal ele ganha a publicidade antes do momento oportuno, né, que é já quando a gente tem a condição de colher prova, isso faz com que o investigado, sabendo que está sendo alvo, ele possa destruir prova, ele possa ameaçar testemunhas, ele possa, enfim, construir um álibi melhor para tentar enganar os órgãos de persecução. Então, a gente tenta sempre resguardar o sigilo da investigação enquanto a gente ainda estiver colhendo prova de que aquela situação aconteceu e que aquela pessoa foi o autor do fato. Quando isso já está bem delimitado, aí é hora de colocar a polícia na rua para poder cumprir mandados e etc., para efetivamente elucidar tudo. Bastante coisa. Olha, esse é só um dos temas que vão ser discutidos nesse simpósio de combate à corrupção, simpósio nacional, segunda vez que está sendo realizado aqui no Amazonas. Quem quiser participar, ainda dá tempo? Ainda dá tempo. São poucas vagas ainda existentes. Eu conversei com a organização. O evento é um sucesso, demonstra que o povo amazonense está interessado nesse combate à corrupção, em saber quais são as técnicas que são usadas, como a polícia está agindo, o judiciário, etc. Então, vai ser lá no Teatro Manauara, a gente convida a todos para comparecerem lá, prestigiarem o evento e debaterem a respeito do combate à corrupção. É muito importante o engajamento da sociedade. A partir de que horário começa? A gente vai começar a partir do início da tarde, a abertura vai estar marcada ali para 13 horas, salvo engano, e aí a gente segue hoje o dia todo e amanhã também com debates muito interessantes e com grandes nomes do meio jurídico para conversar com a população a respeito do combate à corrupção. E a inscrição pode ser feita lá no teatro, né? Isso, no local ainda tem pouquíssimas vagas ainda disponíveis, mas a gente ainda tem condição de receber novos inscritos. Muito obrigada por sua participação, por trazer esses esclarecimentos para a gente e seja bem-vindo à nossa cidade mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado pela acolhida. Recebemos o Márcio Alberto Gomes Silva, que é um dos delegados da Polícia Federal e também palestrante do simpósio, que começa hoje a partir de 1h da tarde no Teatro Manauara. E a Receita Federal vai liberar hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda de pessoa física. Quem vai dar outros detalhes sobre este assunto é a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Esse lote vai contemplar quais contribuintes? Olá, Wilson, bom dia a todos. Olha só, Wilson, esse lote vai contemplar justamente as pessoas que têm prioridade no recebimento da restituição. A gente está falando aí dos idosos, está falando dos deficientes, das pessoas que têm algum tipo de doença crônica, né, algum tipo de moléstia grave, e também dos deficientes mentais. Também neste lote vão estar contempladas algumas restituições residuais. Pessoas que caíram na malha fina entre os anos de 2008 e 2016 já conseguiram resolver a situação junto à Receita Federal do Brasil. Para você saber se você está contemplado realmente nesse primeiro lote, é preciso entrar no site da Receita, no idg.receita.fazenda.gov.br. Lá existe o ECAC, que é o atendimento eletrônico para o contribuinte, né? Você precisa
ter uma senha, você precisa cadastrar uma senha, colocar o seu CPF e através, inclusive, desse serviço, você pode ter acesso a uma série de benefícios. Saber se o seu CPF está cadastrado, se está regularizado, saber como é que anda a avaliação da sua restituição, como é que anda a avaliação do seu imposto de renda, né? Tem muitas informações ali disponíveis especificamente para cada um dos contribuintes de pessoa física. Esse lote agora, de acordo com o governo federal, vai contemplar cerca de 1.630.000 pessoas, né? 630 mil contribuintes. Isso significa para a nossa economia aqui no Brasil, nesse momento, uma injeção de cerca de 3 bilhões de reais. Essa restituição, a gente já falou bastante aqui, né? Ela vai ser depositada a partir do dia 16 de junho e ela fica disponível no banco, na sua conta bancária, na conta que você cadastrou quando você declarou o seu imposto de renda, né? Por um ano. Se a pessoa não fizer o saque, não fizer o crédito, depois de um ano, né, o governo federal vai lá e retém novamente esse valor. Quem tiver alguma dúvida sobre a conta ou alguma dúvida sobre esse recebimento, também pode procurar o Receita Fone, que é o telefone 146. E tem também o telefone geral do Banco do Brasil, né, porque o Banco do Brasil é uma das agências que acaba repassando esse dinheiro para as outras agências também, né, através do 4004-0001. Você também pode ter informações sobre a restituição do imposto de renda, que, como eu já disse, começa a ser pago agora, dia 16 de junho. Mas hoje já dá para saber quem é que vai receber. Ok, muito obrigado, Téia. Até daqui a pouco. E agora chegou o momento da gente saber como está o trânsito na cidade. A gente tem publicação do Twitter do Manaus Trans, que fala de uma colisão entre moto e carro com vítima lesionada. Esse acidente é na Avenida Camapuã, próximo à rotatória de Eucatu. Agentes de trânsito estão no local e aí a gente pede a atenção do condutor. A vítima está no chão ainda, aguardando por atendimento. Essa publicação foi feita há alguns minutos, né, cerca de 10 minutos, na página do Twitter do Manaus Trans. E aquela situação onde aconteceu esse acidente é ali na entrada do Canaranas, né? Fica bem próximo também à bola do Francisca Mendes. E neste horário, o trânsito tende a ser um pouco carregado naquela área, porque ali é um corredor, né, também de ligação entre Zona Norte e Leste. E a gente tem também uma outra situação que aconteceu, também tem vítima lesionada na Avenida Tancredo Neves, né? Os agentes já estão no local, então atenção condutor para essa situação que aconteceu na Avenida Tancredo Neves, é aquela que dá acesso ali para o Parque das Laranjeiras. E a gente tem também agora imagens aéreas do nosso drone. Quem está operando é o nosso repórter cinematográfico Alex Gomes. Imagem bonita, né? A gente está ali na Alameda Cosme Ferreira, próximo ao terminal de integração do São José, na zona leste da cidade, mostrando o viaduto que vem da zona leste, que segue para o Distrito Industrial também. Ali na esquerda do seu vídeo tem o T5, que é o terminal de integração do São José. E a gente vai entrando aqui na Alameda Cosme Ferreira, próximo ao Shopping Uai, que fica de esquina, né? E o fluxo na rotatória está muito tranquilo, a gente está dando a volta nela agora para ir no sentido SESI, no sentido Coroado também, mostrar como está o trânsito nessa região que costuma estar engarrafado normalmente nesse horário. Agora são 7h03, né? Mas até o momento a gente não tem nenhuma dificuldade causada por acidente ou por lentidão no trânsito, por carros em pane nessa área da cidade. As imagens são do nosso drone, feitas pelo Alex Gomes. Daqui a pouquinho a gente mostra um outro ponto da cidade. E depois do intervalo comercial, a gente vai interagir com a Rádio Acrítica FM, falar sobre o segundo dia de julgamento da chapa Dilma Temer lá no Tribunal Superior Eleitoral. Foi marcado por bate-boca. E a gente tem ainda o quadro Mais Saúde. E hoje vamos falar dos cuidados com o corpo nesse período muito quente, né? A gente sempre está quente, mas está chegando o verãozão. Então você tem que se preparar e cuidar da saúde. A gente traz essas dicas daqui a pouquinho.